Salve, salve, guys! No último vídeo a gente viu aí que acabei que não peguei o Gogeta, mas hoje a gente vai fazer a análise dele, do amuleto, das skills dele, do como buildar ele, qual a melhor forma, qual seria a melhor indicação de War Soul, amuletos. Vamos dar uma análise geral nele. Não tive muita sorte nos últimos SP. Bom, eu quero começar com esse curso dele aqui. Ele já diz logo que ele não pertence às 4 Souls, então ele não é Fire, Brave, Light ou Dark, mas a cada começo de partida ele vai ganhar 400 de Rage, isso aqui lembrando que vai até level 20, então começando com 400, acredito que no level 20 o curso dele ele vai dar 1000 de Rage. E para cada vez que ele ataca, ele ganha mais 80 de Rage. E acredito que no level 20 deve dar mais 200 de Rage. E no começo de cada turno, ele calcula o número de aliados, de guerreiros aliados, e aumenta o ataque do Gogeta em 3% para cada aliado vivo. Então, começou a partida, temos então 6 personagens, e ele conta nessa conta. Então é 6 vezes 3 dá 18. A cada vez que todos os seus personagens estiverem vivos, ele vai ganhar 18% de ataque. Só de começar a partida, só de começar o round. No turno 2, se nenhum personagem seu estiver morto, ele vai ganhar mais 18. E esse efeito dura a partida inteira e estaca. Então, sei lá, se durasse 10 turnos e você não perdesse nenhum, você ia ganhar 180% de ataque. Só que você teria ganhando muito mais ao longo desse cada turno desse, né? Então, uma War Soul que você já começa vendo uma Soul Curse que você vê que é bastante roubada, né? Bastante status sendo para ele. Então, se você considerasse que, sei lá, ele tem 1 milhão de ataque e ele ia ganhar 18%, dá 18. Ele ia ganhar 180 mil de ataque. Então já começa a operar legal. Mas vamos olhar aqui o resto das coisas. Vamos para a passiva dele. Assim que começa a partida, ele aumenta o próprio crítico e dano crítico em 20% e aplica uma camada de Punishment Claw Attack. Essa parte daqui em todos os seus inimigos. A gente vai ver o que esse Punishment Claw Attack faz daqui a pouco. Para cada vez que ele é atacado, tem 50% de chance de aplicar uma camada extra dessa Punishment Claw Attack para quem atingiu ele. Então, toda vez que ele tomar um ataque, ele tem 50% de chance de botar mais uma camada. Então, começou a partida, todos os inimigos têm uma camada, alguém bateu nele, tem 50% de aumentar, vai ter 2 camadas. Continuando, o que é essa Punishment Claw Attack? Quando ele ataca o inimigo, para cada camada que o inimigo tiver dessa Punishment Claw Attack, o Gogeta vai ganhar 10% de ignorar a defesa e 7% de ignorar redução de dano em porcentagem. Então, se o cara tiver 3 camadas, ele vai ignorar 30% de defesa e 21% de redução de dano. Então, legalzinho. Se o inimigo tiver 3 ou mais Punishment Claw Attack, o dano desse inimigo será aumentado em 50%. O dano tomado. Então, se ele toma 100 de dano, ele vai tomar agora 150 de dano. Então, ele aumenta o dano que o inimigo vai tomar em 50%. Além disso, ele recupera, o Gogeta recupera HP baseado em 200% do próprio ataque. Então, ele se cura em 200% do ataque. E para cada vez que o Ultra Instinto Gogeta atacar um inimigo com 6 stacks, vai ter ativação dessa primeira parte. E além disso,
vai aumentar o próprio crítico e dano crítico em 40% por um turno. Depois desse ataque, o inimigo que tiver sido atacado e tiver 6 cargas, ele vai entrar no estado de enfraquecido por 2 turnos e vai perder todos os status desse Punishment Claw. E o máximo que o inimigo pode carregar desses Claw Attacks são 6. Então, ele foi estacando. Começou a partida, um stack em todo mundo. Ele sofreu um dano, ele causou esse stack. Quando chegar em 6, ele vai entrar no estado enfraquecido, que o estado enfraquecido faz o quê? Diminui ataque, defesa, dano e redução de dano em 35%. Isso pode ser acumulado até 6 vezes e quando é ativado esse efeito, ele perde todas as cargas e ele mostra que só pode ter no máximo 6 cargas. Sendo que você lembra que cada carga disso daqui, o Gogeta vai fazer ignorar 10% de defesa. Então, se ele tiver 6 cargas, ele vai ignorar 60% de defesa e vai ignorar 7 vezes 6, 42% de redução de dano. Então, vai dar praticamente true damage em cima do inimigo. Além disso, quando ele for ativar o efeito de enfraquecido, o inimigo vai perder 35% de ataque, 35% de defesa, 35% de dano, 35% de redução de dano. E vamos lá. Ace, que quando ele recebe dano fatal, dano que mataria ele, derrubaria a vida dele para 0, ele se torna imune à morte e recupera 35% do HP máximo com 1000 de rage e purificando todos os tipos de debuff que ele tiver, todos os efeitos negativos. Além disso, ele vai ganhar duas camadas de escudo da punição divina. Depois desse efeito ser ativado, o número de camadas de Punishment Claw no inimigo vai ser limpo, vai ser desbufado. Quem matou ele, quem causou o dano fatal dele, vai perder todas as cargas de Punishment Claw. O efeito do Ace só pode ser ativado uma única vez. Então, o que é o Ace? Ele vai tomar dano fatal, ele vai recuperar 35% do HP máximo, vai ganhar 1000 de rage, vai purificar todos os seus buffs negativos e vai ganhar 2 camadas de escudo da punição divina. E aí o que esse escudo da punição divina faz? Quando ele é atacado, ele não toma dano e converte 50% do dano original em HP. Então ele se cura 50% do dano que ele ia tomar. Como ele ganha 2 camadas, então ele vai ter que tomar no mínimo 3 hits para poder matar ele. E consome uma camada a cada efeito, cada ativação de efeito. Então, o Infinity Zamasu bateu uma vez, ele vai ignorar o dano e vai curar 50% do dano que ele ia causar nele, vai ser cura. Depois, outro dano, alguém vai bater nele, vai ainda assim, vai desbufar, vai tomar 0 de dano e vai curar 50%. Só no terceiro dano que ele vai voltar a tomar algum tipo de dano. Quando o Ultra Gogeta está nesse estado, os efeitos... Quando o Ultra Gogeta está no estado do Shield, esse efeito atacado... Estranho. Tá? As descrições aqui tá meio errada, né? Quando esse efeito é ativado, ele ganha permanentemente 15% de dano e 15% de ataque extra. Então, para cada vez que o Shield for perder uma camada, você ganha 15% de dano e 15% de ataque. Então, ele vai ficar cada vez mais forte conforme vai ativando esses escudos. Ainda que, pelo menos, ele não diz outra forma de ganhar isso daqui, além da primeira morte, né, do Ace. Então, por enquanto, no Kame 2 deve ficar muito forte isso, né? Vamos agora para a skill. Ultra Instinto. Gogeta eleva uma grande bola de energia acima da cabeça com as 2 mãos, como se fosse uma Genkidama, e fazem disparar múltiplos raios de luz
formando um rápido ataque de luz. Ele causa 180% de dano em linha, então na frente e na back, e adiciona uma camada de Punishment Claw, aquilo que a gente viu na passiva, para cada um dos alvos. Se esse ataque esse ataque recupera 180 pontos de rage para todos os aliados do atributo ataque. Porra, fodinho, hein? E aumenta 25% de crítico e 120% de recuperação de rage para todos os seus aliados do atributo ataque. Esse efeito pode ser estacado e dura 2 turnos. Para cada unidade com 3 ou mais camadas de Punishment Claw ataque, nos inimigos que ele atacou, então se o personagem que estiver na frente tiver 3 camadas ou o personagem da back tiver 3 camadas, ele vai aumentar o dano crítico de todos os aliados do atributo ataque em 30%. Então, se o personagem da front e o personagem da back tiver 3 ou mais camadas, ele vai dar 60% de dano crítico para todos os seus aliados do atributo ataque durante 2 turnos. E isso pode acumular. Então, se você ativar em um turno e ativar no outro turno, você pode chegar até 120% de dano crítico para os seus aliados do atributo ataque durante 2 turnos. Foda. Além disso, que você está buffando eles 25% de crítico e 120% de recuperação de rage. Um personagem que está só na skill aqui, ele tem uma quantidade absurda de buff para os seus aliados. Vamos agora na ultimate dele. Na ultimate, ele concentra uma grande quantidade de energia no ar e parece que o chão vai colapsar com o tamanho do peso dessa energia. Ele causa 210% de dano nos inimigos da back. Então, ele é personagem que foca back. Foda. Adicionando uma camada de Punishment Claw ataque, aquele mesmo da passiva que a gente viu, para cada um dos alvos. Então, se você começar no primeiro turno com mais speed, você vai garantir que no primeiro turno todos os inimigos da back vão ter no mínimo 2 stacks desse Punishment Claw ataque. Se você começar primeiro. Soul Link. Quando ele usa Ultimate, ele aplica uma camada de God Punishment Shield. É aquele shield que a gente viu que só acontecia quando ele morria. Ele ativa isso em todos os aliados. Então, toda vez que ele ultar, o primeiro dano que todos os seus aliados levar vai ser ignorado e vai curar. Porra! Realmente o que o cara lá do Facebook disse, é um personagem roubado pra porra. Se você tiver 2 cursos diferentes no seu time, isso vai reduzir o ataque e a defesa dos inimigos em 20%. Se você tiver 3 cursos diferentes no seu time, você vai reduzir a resistência a controle e a resistência a ultimate dos seus inimigos em 20%. Se você tiver 4 cursos diferentes no seu time, você vai reduzir o block rate do seu inimigo e o block strength do seu inimigo em 30%. E esses efeitos duram 2 turnos. Então, o que ele está falando com curso diferente aqui? É uma forma diferente de dizer se você tiver os 4 cursos. O Fire, Brave, Dark e Light. Se você tiver os 4, são 4 cursos diferentes, você vai ativar todas as passivas. Mas se você tiver um time baseado somente em 3 Fire, 3 Light, ou 3 Dark e 3 não sei o que, aí você vai ativando os efeitos sequenciais, né? Com 2 diferentes, com 3 diferentes e até o máximo de 4 diferentes. Com 4 diferentes é uma quantidade bruta de redução de status, né? A descrição dos cursos que são ativáveis nisso aqui é Light Soul, Dark Soul, Fire Soul, Spirit e Spatial. Spirit aqui seria o Brave. Essas traduções dele que fica foda, nunca fica específico certinho. Então, Light, Dark, Fire, Brave e Spatial, que é no caso dele, que ele não se encaixa em nenhuma das Souls. Aí vamos continuar.
Para cada unidade com 3 ou mais camadas de Punishment Claw Attack nos alvos dele, que é todo mundo que estiver na back, você vai aumentar o dano de todos os seus aliados do atributo ataque em 5%. Esse efeito pode ser estacado e dura 2 turnos. Então, se você usar a ultimate dele, tiver 3 personagens na back e os 3 estiverem com 3 camadas ou mais, você vai ganhar 15% por cada um dos 3. Então, chegando até 45% de ataque, de dano, na verdade, para todos os seus aliados do atributo ataque. Então, a gente já começa a ver aqui que a sinergia com os atributos ataque é imensa. Você combar isso com um Goku Rosé 3 e um Bardock, talvez até com uma Kayle para poder finalizar mais ainda, porra, fica absurdo. Todo mundo ganhando esses stats. Montar um time com o Bardock e a passiva de 6 Saiyajins, mais absurdo ainda. Aumento de punição. Se o inimigo for morto através dessa ultimate, você vai causar duas camadas de Punishment Claw Attack nos aliados inimigos, né? Dos inimigos que tiverem ao redor do personagem que morreu. Além disso, eles vão ter o dano que eles recebem vai ser aumentado em 30% adicional. Então a gente já viu lá que ele consegue aumentar em 50% o dano adicional nos inimigos, agora ele tem mais 30%. E o último a última punição, depois de atacar, ele julga quantas camadas de Punishment Claw Attack os inimigos ficaram, e se esse ataque foi crítico, ele vai adicionar uma camada a mais nesses personagens para todos os inimigos que sofreram dano crítico. Isso ainda vai causar que vai diminuir a resistência crítica deles em 10% também por 2 turnos. Então, ele vai adicionar uma camada de Punishment Claw, e se for crítico ele adiciona 2 camadas de Punishment Claw. E se cada um desses personagens que tomaram o dano crítico na back vai ter uma redução de defesa crítica de 10% acumulável durante 2 turnos. Porra, é coisa pra caralho que ele faz. Tem um debuff absurdo e um dano adicional. Aumenta o dano que os inimigos tomam e ainda diminui mais coisa ainda quando ele causa dano crítico. Personagem realmente completo de tudo. Vamos olhar agora aqui, 5 estrelas. Ele ganha 8% de redução de dano e 15% de defesa adicional. Então ele ganha um pouquinho a mais do que os personagens normais. Quando ele é atacado, para cada camada de Punishment Claw que o inimigo estiver carregando, causando dano nele, ele vai ganhar 4% de redução de dano. Se o inimigo tiver 6 camadas, ele vai ter as 6 camadas limpadas, então ele vai resetar as camadas do inimigo, e o Gogeta vai ficar no estado de invencível. Nesse estado, ele vai durar até o final do turno inimigo, e isso só pode ser ativado uma vez por batalha. O que isso quer dizer? Então, se lá no turno 3, 4, alguém que tiver 6 camadas de Punishment Claw causar algum tipo de dano em você, você vai se tornar invencível e não vai tomar dano nesse turno inteiro, só voltando no próximo turno. Entendeu? Isso só pode ser ativado uma única vez. Então ele tem 2 tipos de invencibilidade, né? Uma invencibilidade quando ele morre, ele volta à vida e ganha aquela shieldzinho. E tem uma invencibilidade quando ele toma dano com alguém que tenha 6 camadas deste Punishment Claw, causando você e você ficando invulnerável, né?
Isso também só ativa uma vez. E só ativa quando você tem ele 5 estrelas. 6 estrelas, quando você usa um ataque normal, tem 50% de chance de conter o poder da destruição. O poder da destruição faz com que esse ataque seja garantido crítico por um turno. Então, você vai garantir que você cause dano crítico com sua ultimate ou então com seu ataque normal durante um turno. Quando você é atacado, você tem 50% de chance de ganhar o poder divino da destruição. O poder divino da destruição faz com que você cause um contra-ataque no inimigo que bateu em você durante um turno. Esse contra-ataque é baseado no 45% do seu próprio dano, do seu próprio ataque. Então, o cara te bateu, você vai devolver 45% do próprio ataque no inimigo que bateu em você. Tem 50% disso ativar, né? Roubada, viu, velho? Personagem roubado. Bom, esse foi o personagem. Eu quero mostrar para vocês ainda o amuleto dele. O que o amuleto dele faz? Para cada dano crítico que você causar, você vai ter 10% de chance de ressuscitar o Gogeta, ainda aplicando o Punishment Claw Attack para cada inimigo vivo, e você ressuscita com 60% do HP e 100% do Rage. Então, você vai ter dois revives nele com o amuleto, né? O revive normal que você volta só com 35% do HP e 100.000 de rage e fica imune aos dois próximos ataques. E com o amuleto, para cada vez que você causar dano crítico, você vai ter uma porcentagem de de ressuscitar. E quando você ressuscitar por essa segunda vez, você vai ressuscitar com 60% do seu HP e 1.000 de rage. Então, considerando o de 5 estrelas, que você fica invencível se alguém bater em você com 6 camadas do Punishment Claw, então você vai ter 3 formas de você reviver ou ficar invulnerável ao longo da partida. Então, com certeza ele nunca vai ser o seu primeiro personagem a morrer. Então, esse foi o personagem. Vamos dar uma olhadazinha de forma rápida em qual Warsoul combina mais com ele. Cadê? Warsoul. Como ele tem muito desbuff nele, não creio que vale a pena você utilizar. Cadê? Compose, onde é que era? Que a gente olhava aqui. Então, eu só olho ou orange ou red, né? Que tá aqui para baixo, não muita coisa. Como ele não bate em dano em área em todos os personagens, eu já excluo a utilização desse aqui. Ele pode ter até uma quantidade de ataque muito grande, com aqueles buff que ele vai ganhando de 18% por turno, se todo mundo estiver vivo. E apesar que ele tem uma grande concentração de buff de crítico para acontecer nele, 50% do dano crítico, 50% do ataque dele como dano true damage não vai trazer tanto benefício assim. Qual é o próximo? Quando você tiver o seu HP baixando pela primeira vez a menos de 45%, você ganha 20% de dano e 20% de redução de dano e dura 2 turnos. Não recomendaria também, apesar de ser um pouquinho bom, porque vai reduzir o dano para poder ele morrer. Ainda assim, não acho que é o mais indicado, digamos assim. Esse daqui, que é meio controverso, quando ele ataca por um turno, para cada buff que ele possua, de ataque, de crítico, de break, ele vai ganhar 4% ou 6% de crítico e dano crítico. Eu diria que esse daqui é o melhor para ele. Porque ele bufa crítico, ele bufa dano crítico, ele bufa ataque,
ele buffa dano. Então, ele tem formas de ativar cada buff desse daqui muito mais fácil do que qualquer outro. Eu acho que esse daqui seria o melhor. Além do que, ele está dando chance de crítico, mais ainda, e dano crítico, mais ainda. Que, se a gente olhar nas passivas dele que a gente viu, ele vai causar dano crítico, faz com que o personagem inimigo perca resistência a crítico. Então, eu achava que essa daqui seria a melhor forma de você buildar ele. Vamos olhar os próximos aqui só para poder comentar. Para cada herói aliado no time, você ganha 5% de redução de dano. Esse aqui pode até considerar, se você quiser botar ele mais como um personagem tanque, pode ser admissível isso, porque quando ele tiver todo mundo vivo, ele vai ganhar 18% de ataque, e com esse War Soul você vai ganhar mais redução de dano, fazendo que você demore mais para morrer. Eu diria plausível. Se o outro seria recomendável 10, esse aqui eu recomendaria, sei lá, uns 8. Pode ser. Daria para usar. Não ficaria tão ruim, digamos assim. Cadê o próximo? Esse daqui. O próximo seria, para cada debuff negativo, ele vai ganhar 15% de dano a mais. Como ele desbuffa ele mesmo, ele tira todos os buffs negativos, então não tem tanto benefício nisso, né? E se ele vai ficar desbuffando ele mesmo, não vai ter buff negativo para poder ele aumentar o próprio dano. Então, não vale tanto a pena. Para cada vez que você usar Ultimate, você se cura em 30% do próprio ataque. De novo, não precisa, né? Porque quando ele usa lá a skill, ele se cura em 200% do próprio ataque. 200% do próprio ataque é muito mais do que 30% ou até 40%. Não vale a pena. Bom, então o mais recomendado ficou o de buffs e aumentando o crítico e o dano crítico. Esse daqui, o Battle Straight, seria a melhor recomendação de War Soul. Vamos recomendar então agora os amuletos. Amuleto, ele não precisa de Initial Rage, então não seria esse. Se tivesse como, eu recomendaria você colocar esse, que dá 12% de dano final e 20% de dano ultimate. Esse daqui seria a melhor opção, você colocar 3 dele. Isso se você já tiver um time legalzinho e tiver como deixar ele focado em dano puro, 100% dano. Se não tiver, eu recomendaria colocar então, cadê? Deixa eu ver se eu tenho minha boa equipado aqui. Seria para poder botar de tanque mesmo. Ou esse daqui com redução de final damage com dano de ultimate, faria um equilíbrio assim, né? Você perderia um pouco de final damage, mas ganharia os 20% de dano de ultimate, fazendo com que ele causasse mais dano. Ou se você precisar de speed, digamos assim, o buff principal que você estaria olhando para poder deixar ele mais tanque seria o Final Damage Reduction, que é esse amarelo aqui. O adicional, que é o que você precisaria ver qual é a melhor opção. Eu gosto do Ultimate Damage, mas você pode estar precisando de Speed, ou que tem aquele outro aqui que eu acabei de ver qual é. Cadê? A chance de probabilidade de usar skill menor, no caso dele, cada vez que ele usa skill menor, ele vai ganhando mais e mais buffs, então pode ser que compense. Seria uma opção. Mas olhando aqui somente a parte de baixo.
A parte de cima aqui não faz muita diferença. Isso aqui seria adicionando de dano crítico. Se bem que pode até pensar, né? Ou Final Damage ou dano crítico com... Aí teria Crit Damage, Crit Strength 20%, mais o de Final Damage de Ultimate. Ultimate Damage, gente. Os dois daria aumento de 40% no seu dano crítico da Ultimate, né? Bom, o amuleto é isso. E o que mais? A gente pode só comentar rapidamente aqui, que não vai fazer muita diferença, que são os alóis. Alóis eu recomendo, se o seu personagem você quer deixar mais tanque, você usa a bolinha final aqui de Reduction, que dá Damage Reduction, essa aqui dá 7,62%. Eu coloquei no Infinity Armas para deixar ele mais tanque. Mas eu ainda tenho também nele um pouquinho dessa bolinha de bônus, que dá mais 5.9 de dano bônus. Então o meu Infinity Armas está mais ou menos equilibrado para os dois lados, né? E a outra minha está dando mais 6.6 mais 5.9. Tem que eu terminar de upar aqui, mas... E dá o que? 5.6 mais 6, 7... quase 12% de dano final, com uma de 7.6 de redução de dano final. Para deixar ele um pouquinho mais tanque, né? Bom, terminamos a análise. Infelizmente eu acabei não pegando, mesmo com patrocínio aí no canal. Ainda não aconteceu, mas vamos lá, eu vou esperar a próxima vez aí que aparecer para poder tentar eu mesmo fazer uma recarga e tentar pegar ele. Realmente gostaria muito de ter. Só para poder mostrar para vocês aqui, no meu servidor já tem cara full cache, né? Já está aqui 6 estrelas com amuleto, com arma, já está monstrão. Esse aqui é o time que ele está usando agora. Tem outros aqui que já pegaram também e está terminando de upar. Isso aqui ainda não tem, mas eu tenho uns aqui que já tá. Esse aqui já meteu 7 estrelas, imagina. Alenef, VIP 19, é do meu server. O cara meteu 7 estrelas no Gogeta. E se a gente olhar aqui no anúncio, aparece toda hora ele aqui em cima. Congratulations. Isso aqui é o TX, esse. Pegou o Ultra Instinct Gogeta. Foda. Mas foi isso, pessoal. Vou ver se eu pego mais alguma coisa com o login de amanhã. Aí o Alenef pegou. Com o login de amanhã eu vou pegar mais 4. Vou tentar dar mais um giro de 10 aqui. Pelo menos os 100 aqui. Se eu pegasse os 100 aqui, eu conseguia habilitar ele. Beleza, pessoal? Foi isso aí. Esse foi o review do Gogeta. Qualquer coisa, comentem e mostrem se vocês conseguiram pegar ele, o que eles estão achando. E eu acredito que vai ser um personagem muito bom para utilizar em praticamente qualquer time. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.